Módulo 29. Aquíferos e a geopolítica da água. Os aquíferos. Os aquíferos são reservas subterrâneas de água, e os principais fatores de sua importância são o fato deles concentrarem grande parte da água doce do planeta que não se encontra em estado sólido, e também que muitos dos aquíferos se localizam em áreas, algumas das quais são as mais secas do planeta. Atualmente eles são superexplorados, às vezes até num ritmo superior de sua capacidade de reposição, principalmente para irrigação da agricultura. No entanto, existem ainda situações onde eles são utilizados para atividades que não são tão primordiais, como encher piscinas e irrigar campos de golfe. Em algumas áreas litorâneas, a grande exploração das reservas subterrâneas de água abriu espaços para que elas fossem tomadas por água salgada, inviabilizando seu uso. Em outros lugares, o esvaziamento dos aquíferos acabou resultando em grandes afundamentos de terra, chamado de subsidências. Os aquíferos e a sustentabilidade. Cerca de 25% da população do mundo depende das águas subterrâneas como única fonte desse recurso. No entanto, o processo de reposição no solo é lento, e os aquíferos são resultado do acúmulo de água ao longo de séculos e até milênios. Por isso, é importante que haja uma utilização sustentável dessas reservas. Uma vez que a irrigação é a atividade que mais consome recursos hídricos, é com ela que temos que ter mais cuidados. Logo, caso a sustentabilidade não seja atingida, muitas das áreas que dependem dos aquíferos para seu abastecimento ficarão sem água. Os aquíferos no Brasil. O Brasil é um país muito privilegiado em recursos hídricos, não só pelas suas bacias hidrográficas, mas também em relação aos aquíferos. Uma das maiores reservas de água subterrânea, o aquífero Guarani, tem a sua maior parte sob o território brasileiro. Sua área total é de 1.200.000 km², sendo que o Brasil tem 70% dessa área, a Argentina 21%, o Uruguai 4,5% e o Paraguai 4,5%. Ele possui cerca de 45 quatrilhões de litros d'água. Sua existência foi favorecida pela formação geológica do terreno brasileiro, que conta com uma rocha sedimentar porosa, o arenito, e uma camada de rocha impermeável, o basalto, que impediu a dispersão da água. Atualmente, o aquífero Guarani vem sendo fragilizado por conta da ação de agrotóxicos na agricultura e do chorume do lixo. Além disso, em algumas regiões há retirada excessiva de água, superando a sua capacidade de reposição. Recentemente foi descoberta uma nova reserva de água subterrânea ainda maior que o aquífero Guarani, o aquífero Alter do Chão. Pelas estimativas que foram realizadas, ele pode ser o maior aquífero do mundo em volume d'água. Sua área é de 438.000 km², abrangendo os estados do Pará, Amazonas e Amapá, ou seja, estando exclusivamente sobre o solo brasileiro. Estima-se que ele possua 86 quatrilhões de litros d'água, ou seja, apesar de ter uma área menor que a do aquífero Guarani, ele tem quase o dobro de volume d'água. A geopolítica da água. Levando em consideração que a água é um recurso fundamental para a vida e que muitas fontes hídricas são compartilhadas entre 2 ou mais países, é necessário um constante diálogo entre as nações de maneira a evitar tensões e conflitos. No mundo, mais de 250 bacias hidrográficas são compartilhadas internacionalmente. Dessas, 13 abrangem 5 ou mais países. 40% da população mundial vive em uma área abrangida por uma bacia hidrográfica compartilhada, sendo que 20% vive sob o risco do vizinho a montante realizar práticas que prejudiquem a qualidade de suas águas. Principais questões e conflitos hídricos. O Oriente Médio é uma das regiões do planeta mais sujeitas a essas tensões, pois seu clima é pouco úmido. Outros fatores geopolíticos também contribuem para os conflitos na região, principalmente após a criação do Estado de Israel, em 1948. Na América do Norte, o rio Colorado foi pivô de um conflito entre México e Estados Unidos. O primeiro acusou o segundo de estar restringindo seu acesso à água, entregando uma quantidade insatisfatória e de má qualidade. Por esse motivo, em 1973, os Estados Unidos se comprometeram a ampliar o acesso dos mexicanos à água e a construir uma usina de dessalinização. Os rios Sirdária, Yamudária e o Mar de Aral. As nascentes desses rios estão no Tadjiquistão e no Quirguistão.
Todavia, outros países dependem desses rios enquanto principal fonte de água potável, como o Cazaquistão, Uzbequistão e Turcomenistão. Por isso, eles exigem mais água das nações controladoras das nascentes. Ambos rios desembocam no Mar de Aral, que é um grande lago de água salgada. Durante o domínio soviético na região, os dois rios tiveram grande parte de sua água desviadas para a criação de projetos de irrigação no interior. O resultado foi a diminuição do Mar de Aral para 10% do seu tamanho original, sendo considerado um grande desastre ecológico. Na América do Sul, houve um conflito por conta do rio Uruguai, porque em 2006 o governo uruguaio autorizou a construção de uma fábrica de papel nas margens do rio. A Argentina avaliou que a fábrica poluiria suas águas, o que fez com que os dois países entrassem em conflito. Assim, o caso foi levado para a Corte Internacional de Justiça, que deu ganho de causa ao Uruguai. Na África, o rio Nilo foi causa de conflito entre vários países do norte do continente, apesar de suas nascentes estarem no Lago Vitória, entre a Uganda, o Quênia e a Tanzânia, e na Etiópia. Em 2013, o governo etíope aprovou a construção de uma barragem próxima à fronteira com o Sudão, que poderá vir a ser a maior usina hidrelétrica africana. No entanto, essa obra poderia alterar a dinâmica do rio. Tanto o Sudão quanto o Egito são países que dependem muito das águas do Nilo para o abastecimento. Sua dependência é tão grande que em 1929 foi firmado um tratado que determinava que 80% das águas do Nilo eram destinadas aos dois países. Por esse motivo, o Egito estaria disposto a barrar a construção etíope, que poderia reduzir o volume da água destinado ao país.